Olá, trader de Forex. E no dia de hoje, uma segunda-feira, temos um gap de alta no par dólar sobre o iene. E isso devido à política interna japonesa. O ien acabou se depreciando frente às demais moedas. Isso porque o partido governista elegeu Sanai Takaichi como nova líder e provavelmente se tornará primeira-ministra do Japão. Aliás, a primeira mulher primeira-ministra no Japão. Então, a gente está observando o mercado abrindo com um gap de alta, o ien depreciando, e isso porque a Takaichi ela é a favor de uma política monetária expansionista. Muito importante quem opera Forex para entender os grandes movimentos. É política monetária, não, política fiscal. Ó, o tanto de política monetária que escrevi. Esse falei política monetária, política fiscal expansionista. Tá? Isso aqui foi o fato que fez o ien depreciar. Então, se você opera Forex, é importante estar olhando a política nos países que você opera as moedas, a geopolítica, nos tempos atuais, tem feito muito preço, e a macroeconomia, e aqui macroeconomia e política se misturam bastante. Isso vai determinar os grandes movimentos, e para o tempo de entrada, você pode usar as técnicas gráficas. Então, vimos aí o que fez esse iene abrir para cima, e agora vamos fazer as nossas marcações gráficas e análise. O que eu estou vendo no gráfico diário é que o iene está bem lateralizado. Me chama a atenção essa região do 151 como uma resistência. O suporte podemos colocar na faixa dos 146, que é arredondando os pontos. Está numa visão maior, também lateralizado nos últimos tempos, bem amarrado esse mercado aqui do iene, ó, tá? Mas esse movimento mais curto, essa é a explicação. Esses são os pontos. Para cima do 151, pode ser que o ien rompendo, ele corra para esse nível do 150, quase 155. Já vou acertar os pontinhos, tá? E para baixo, a gente tem esse suporte de 146, isso no gráfico diário, e depois um 42,700. Tá? Coloquei os pontos certinhos, agora a gente vai para um padrão gráfico menor, que eu sempre gosto de fazer do maior para o menor. Vamos ver o H4. Olha, no H4 nem chegou lá no 151, está fazendo um pontinho no 150, 500. Pode ser uma máxima de curto prazo, né, ou até a virada. Vou trocar a cor, para a gente saber que é um ponto de H4 e não do diário. Lembrando que o de diário serve para H4. Então, tá aqui os pontos do H4 em verde. Fez uma máxima por enquanto no 150 e 500. Um suporte foi o limite na abertura do gap, 149. O fechamento do gap, 147,500. E depois um fundo duplo no 146,600. Vamos colocar os pontos principais aí do iene. Isso aqui, porque eu não consigo botar melhor o gráfico. Então, resistências. R1, eu olharia para a faixa do 151, na verdade o R2, R1 150,5,
depois subindo um pouquinho, isso já os pontos mais curtos, tá? Suporte 1, 149.000. Fechamento do gap, que seria o suporte 2, 147.500. E o teste lá do fundo duplo, S3, 146.600. Já para fechar os suportes, o S4 é um ponto do diário, 146.000. Tá? Esses são os suportes e resistências imediatos. Se a gente alongar um pouquinho, vai ver que o rompimento aqui do 151 só vai ter resistência no 154.800, que seria o S3, o R3. Então a gente vê aí um vácuo para cima do 151. Às vezes passa um pouco, não tem força, mas de qualquer maneira parece ser um ponto importante. Tá? Estava na nossa visão maior, trazendo de novo para o diário, uma visão maior. E agora para o H4, para a gente fechar, como é que eu operaria isso? Como eu não vejo aí nenhum outro, como está lateral, não tem uma tendência, não tem nenhuma outra estrutura mais clara, o que eu vejo realmente são suportes, resistências, e acho que é para isso que a gente tem que ter atenção no IEM, tá? Nessa lateralidade que ele vem fazendo, como está claro aí no gráfico. Então, fechamos aqui o IN. Lembrar, né, como é importante as notícias macro, política, geopolítica, porque realmente faz preço. Olha esse gap para a moeda, 1,5, tá? Ele está subindo 1,5. Não é pouco, não.